Parece que muita gente não tomou café hoje, né? Está jejuando, é bom, né? Eu vi que de manhã assim é bom a gente jejuar um pouco para ficar mais forte espiritualmente, né? Amém? Graças a Deus por estarmos aqui nesta oportunidade, com o objetivo de aprender do Senhor, né? E diz a palavra de Deus: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sei que ninguém veio aqui aprender do pastor Tavares, nem aprender do pastor Guilherme, de alguém que vem aqui para falar alguma coisa, não é? Mas tudo que é pronunciado aqui, transmitido, é para a glória do Senhor, para a nossa edificação espiritual. Glória a Deus. Meus queridos, antes que nós falemos alguma coisa sobre a revista, e a palavra hoje é resumo, né? Resumo, já sabe o que é, né? É resumir, inclusive o tempo não permite que nós nos estendamos muito, né? Porque são quantas lições? 17 lições que são apresentadas durante esse trimestre, né? Então, essas lições todas, elas não podem ser apresentadas uma por uma, né? Porque não tem como, mas pelo menos uma pincelada nós vamos dar e deixar aqui o resumo do objetivo das lições que foram realmente neste trimestre estudadas durante todo esse trimestre. Amém? Mas eu gostaria de louvar. Alguém vem aqui no piano para nós? Amém? Pode vir aqui, pianista. Glória a Deus. Quem está alegre aqui, diga amém? Amém. Então vamos cantar. Que alegria nesse dia. É o dia do Senhor, né? É o dia que o Senhor fez. Telefonamos para uma pessoa hoje. Ele disse: nós vamos para a igreja, você não vai? Não, porque vai trabalhar alguém aqui em casa hoje. Olha, não é isso que o Senhor não, viu? Deixar a roupinha suja para lavar hoje, deixar alguma coisa mais para fazer hoje, né? Hoje é o dia do Senhor, então nós estamos alegres, né? Nessa manhã. Então nós vamos cantar o hino 411, aleluia, hino 411, que alegria, glória a Deus. A igreja já conhece, né? E a alegria. Que ele fez por nós foi nos dar a salvação. Meus queridos, nós temos aqui de início, eu gostaria de temos o prazer de apresentar nessa revista 17 lições baseadas nos livros de Esdras e Neemias, visando despertar os crentes para que se disponham a servir na restauração da vida espiritual e moral do povo de Deus. Refletir sobre princípios bíblicos de uma restauração é de suma importância para a igreja que enfrenta complicados problemas nesses tempos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós temos
as lições que foram apresentadas durante esse semestre, elas visaram de um modo específico, né? Foram realmente dirigidas de maneira específica a líderes. Mas eu pergunto, será que líder é só aquele que está à frente de um grupo? Não, não é? Nós temos vários tipos de lideranças, não é? E para essas lideranças que nós exercemos, é aqui o que está aqui escrito, não é? Nós precisamos também da aprovação de Deus, que são coisas importantes e inerentes da orientação de Deus, da presença de Deus, da mente, estão aqueles que realmente na liderança, louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, irmãos, que a razão básica e principal do cativeiro do povo de Deus foi o quê? Quem sabe? Eu gosto muito de fazer a resposta. Qual foi a razão básica daquelas pessoas? Pergunta, veja. Durante a lição nós estudamos aqui, serem levadas ao cativeiro babilônico. Só tem jovem bonito aqui na igreja, só tem jovens bonitos aqui na igreja. Desobediência, pecado. São lindos. Irmãos, nós não vamos aqui detalhar. Estou falando de coração mesmo. Sobre Neemias, a história de Neemias, porque o Velho Testamento não é arquivo morto, viu, gente? O Velho Testamento é arquivo vivo, para que quando cheguemos lá, venhamos a puxar alguma coisa no Olha fundo aqui, do baú e trazer para hoje. Aqui, ó, só tem jovens. E sempre aquilo que aconteceu no Velho Testamento se tornou como um protótipo, não é, para hoje, para que nós tivéssemos a devida aplicação, fizéssemos a devida aplicação nos dias de hoje. Porque eu não admito, irmãos, isso dá uma lição apenas para ter conhecimento bíblico, ou conhecer a história de Neemias, ou de outro qualquer, de outro personagem bíblico, sem fazermos a devida aplicação que precisamos aqui para os são os nossos dias de hoje. Na casa Amém? do Senhor, mas esses Glória a Deus. Então, cantam a principal mesmo, razão foi essa. Uma coisa importante que eu gostaria também de mencionar é que há muita gente que, quando se ausenta do seu habitat, do seu meio ambiente, vai para outro local, principalmente quando adquire uma posição elevada, se esquece dos seus ancestrais, se esquece daqueles que ficaram lá, quem sabe no local sofrendo, né, humilhados e etc, e ele nem sequer se lembra que teve um parente na vida. Há pessoas muitas vezes assim, viu, gente, que quando adquirem riquezas, esquecem, ou seja, uma posição social elevada, eles se esquecem do seu primo, do seu parente, do seu irmão, que é pobrezinho, que está lá em um lugar sofrendo, ele nem quer saber se ele existe. E eu conheço, irmãos, dentro da nossa própria história de vida, isso, pessoas que não se lembram dos seus parentes morando na mesma cidade. Tem? Eu morei em Brasília, presenciei 4 assim, tem? De pessoas da nossa família, entende? Que nem conheciam os seus primos. E anos sem ver um tio que morava a 40 quilômetros de distância. Viu, gente? Então, meus queridos, nós queremos aqui abordar o seguinte: é que aqueles homens de Deus, principalmente, eles tiveram de Deus, né? A compaixão de Deus estava no coração de Neemias e de Esdras. Muito bem. Quais foram os objetivos daqueles homens? Os dois tiveram um mesmo objetivo, o mesmo denominador comum, né? Chegou a eles, né? Eles tiveram o mesmo objetivo, o quê? A restauração de Israel. Amém, irmãos? Restaurar. O que nós entendemos pela palavra restaurar? Quem sabe? Pergunta. Alguém pode falar? Na graça lá a gente sempre fala com uma palavra e se interfere. Reconstruir. Recuperar, reconstruir, restaurar. Amém? E meus irmãos, a palavra restaurar se aplica justamente quando há ruínas. Amém? Não se restaura algo que está perfeito. Algo que está em perfeito estado não necessita de restauração. Não é verdade? Quando
Quando se trata de restauração, há alguma coisa que está em ruína e que está precisando de uma reforma, está precisando de uma restauração. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a aplicação que nós temos desta palavra, restaurar, para nós hoje, é que a restauração da igreja talvez não seja no sentido físico, no sentido do templo, né? Porque no nosso aqui, por exemplo, eu não sei se essa lição tem aplicação para a nossa igreja, tem? Mas, na verdade, nós estamos aqui com uma casa muito bonita, bancada bonita, né? Construção bonita, bem forrado, tudo lindo, né? Não precisa de nenhuma restauração. Muito bem, mas eu não sei se a igreja em si, porque nós estamos aqui no templo da igreja. A igreja, nós sabemos disso, né? Não é o templo. A igreja é o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. E meus queridos, às vezes é necessário que alguém faça uma análise introspectiva, não é? E retrospectiva e extrospectiva também, para saber onde ele está diante de Deus e se está havendo necessidade de alguma restauração na sua vida, em alguma área da sua vida. Talvez você olhe assim para os quatro cantos da sua vida física e espiritual e você diz, mas não há necessidade na minha vida de nenhuma restauração. Eu estou bem, eu estou quente com Deus, né? Eu sou um servo de Deus, eu dou o meu dízimo, eu sou consagrado, eu dou os cultos, etc, etc. Então eu não preciso de restauração. Meus queridos, às vezes há alguém que precisa. Amém? Há uma coisa muito que eu acho importante, e posso até dizer que para nós é necessário que nós às vezes falemos sobre isso, que é a cauteriza espiritual. E a pior coisa do mundo, meus irmãos, que eu acho, é a pessoa estar cauterizada, porque o cauterizado, ele fica insensível. Você sabe que os processos de cauterização feitos principalmente por ginecologistas e outros mais, né, em órgãos sensíveis, inclusive das próprias mulheres, é um processo de tirar uma sensibilidade, entende? De tirar uma sensibilidade, não só cicatrizar, mas tirar sensibilidade, né? É o processo de cauterização propriamente dito, não é isso? Então, meus queridos, talvez seja necessário que haja nesta manhã isso, uma aplicação justamente de uma cauterização, ou seja, uma aplicação diferente para que se restaure, né, essa situação de cauterize espiritual. Há uma diferença, eu falo sempre, irmãos, de nós sermos convencidos. Eu falei aqui na sexta-feira, convencido e convencidos, não é verdade? Convertido e convencido. Eu disse aqui que convencido é aquele que é convencido pelo Espírito de Deus, né? Se torna um crente, mas ele gradativamente não está procurando melhorar sua vida espiritual e consagrar sua vida e realmente se conscientizar de que precisa estar na presença de Deus. E isso acontece quando a pessoa está cauterizada. Acho que tudo está bem, não é? Mas às vezes é necessário que haja uma restauração. E meus queridos, quem é que pode restaurar algo na nossa vida espiritual? Quem pode? É só o Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando a igreja está, meus irmãos, sentindo a presença real do Espírito, o Espírito está atuando. Então, meus irmãos, esse processo de restauração acontece não só uma vez por ano ou tempos, porque às vezes as igrejas elas passam por uma fase de avivamento espiritual, de despertamento espiritual, né, por um tempo, depois fica estagnada, não é isso? Estagnada, naquela ritmo, naquela rotina propriamente dito, não é? Sem a permanência do fogo de Deus ardendo latentemente no seio e no meio da igreja e nos crentes de um modo especial. Muito bem, glória a Deus. Então, meus queridos, estamos falando aqui agora, objetivamente, sobre esses personagens. Primeiramente, tivemos o exemplo de um homem que queria restaurar o quê? O povo. Amém? Eles tiveram a notícia de que lá onde eles moraram, lá em Jerusalém, eles estavam em ruína, precisando ali de uma restauração, sofrendo, humilhados. E meus queridos, aquilo que tínhamos, estou voltando ao que eu disse no início, né?
tem amor à sua pátria, aquele que tem amor ao seu povo, ele se lembra do seu sofrimento e promove algum meio para que isso aconteça. Há estudiosos, né, que dizem a teologia, né, que aqueles homens de mais, por exemplo, José, Neemias e Esdras, representaram, tipificaram Jesus, que tiveram o objetivo de restaurar, amém? E não restaurar qualquer coisa, mas restaurar principalmente o povo de Deus, os muros e o povo de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E meus queridos, quando aquele homem de Deus, o Neemias, estava ali para restaurar, ele recebeu ordem. Ele sentiu de Deus. Primeiramente, meus irmãos, ele sentiu de Deus a direção de tomar aquela decisão. E é importante nós sentirmos de Deus isso, né? Tomar uma decisão na direção de Deus, para que tudo aconteça pela vontade de Deus e não pela nossa vontade. Porque acontece muita gente querer fazer alguma coisa, inclusive na igreja, pela sua vontade, achando que ele pode pela sua capacidade, porque ele tem cultura, porque ele canta bem, porque isso, eu sou tal e então se apresenta como tal. É verdade? Mas não é isso não. Entende? Para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da orientação de Deus e da ordem de Deus também. Viu, gente? Não é porque você sabe fazer que você deve fazer pela sua conta própria. Amém? Ah, mas eu sei fazer, fulano não sabe, quem sabe sou eu, né? Até eu sei mais que o pastor, eu vou falar, tem muita gente assim, eu já presenciei isso em igrejas, né? Que tem pastores humildes que não tem uma certa cultura, né? Não fez um curso ou outro, e eles acham, por serem grandes, por serem pessoas que estudaram, por serem pessoas formadas, eles acham que até são melhores e maiores que os pastores. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? É ou não é? Quem concorda comigo? É isso mesmo, não é verdade? Então, queridos, como já disse, nós precisamos, meus irmãos, depender primeiramente de Deus, não da nossa capacidade. Eu sei que muita gente usa aí, inclusive ontem nós ouvimos isso, né? Alguém falando sobre esterco. O que nós temos de conhecimento é esterco. Sim, o esterco é aproveitável ou não? É ou não? Para que esterco? Para adubar, irmãos. Entende? Então não devemos ser neófitos, né? Porque realmente o pastor deve ter conhecimento, né, daquilo que ele está falando, ter segurança também, porque o importante é isso, né? A pessoa ter segurança, ter convicção do que ele está fazendo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o conhecimento que a pessoa adquire não é para ser grande, não é para se apresentar, não é para mostrar que ele é alguma coisa mais que o outro, não é verdade? Mas é para usar aquele esterco, que é o conhecimento, para adubar a palavra que está sendo transmitida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem de Deus, né? Eles, né? E agora especificamente um deles, buscou ao Senhor, né? Para realmente, ele lembrou-se primeiramente, porque Deus tocou nele, o Espírito de Deus tocou nele, aleluia. E quando o Espírito toca, meus irmãos, o Espírito inquieta a pessoa, amém? E ele estava ali à vontade, né? Era uma pessoa de posição diante do rei, de confiança, porque, como sabemos, alguns babilônicos, né? Ou seja, o rei de Babilônia, ele convocou alguns dos escravos, daqueles que foram escravizados, transportados para a Babilônia, e ele convocou alguns para trabalhar na sua corte, para serem pessoas ali ao seu lado, assessores, propriamente dito, não é verdade? E eu creio que esses dois homens foram esses homens também, inclusive temos Daniel, temos Azarias e Ananias, que também foram escolhidos pelo próprio rei. Amém? Voltando aqui ao assunto, então aquele homem de Deus, ele sentiu de ir ao rei para pedir o quê? Autorização. Amém? Glória a Deus. Recebeu ou não autorização? Recebeu. Meus queridos irmãos, é o seguinte: quando a pessoa é fiel a Deus, ele vai até o final. E as pessoas que estão em volta de nós, eles observam, eles veem, né, a nossa vida como está.
Talvez você não sabe